Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, se você já chegou aqui para ver o programa, já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Nossos conteúdos estão muito ricos e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que o meu papo vai ser com Nádia Giuliani, que ela é gaúcha, fez medicina na UFSM Santa Maria, cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos, Florianópolis, cirurgia plástica no Hospital do Mandaqui, em São Paulo, especialista em contorno corporal pelo HCFMU São Paulo e atualmente está trabalhando no consultório particular e com reconstrução de mama no São Camilo Oncologia. Uau, doutora, que currículo! Bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com você hoje, Bruna. Eu que agradeço. E é sempre um prazer divulgar e compartilhar conhecimento com as pessoas e bater esse papo legal aqui com você hoje. Sim, com certeza. Obrigada. Então, antes da gente começar, eu queria só falar um pouquinho do Tantra Brasil, que é o patrocinador do programa. Então, lá eles têm casas de massagem em Alphaville, Campo Belo e Recife. Olha! Então, eu já conheci duas, quero ir para Recife também, hein? Amiga, me chama. A gente fez a massagem tântrica tanto em casal como a de solteiro. Então, eu super recomendo. Se você é curioso e tem receio de saber se... Porque hoje em dia as pessoas têm muito medo, né? E querem uma indicação. Então, eu fui lá, eu vi que eles são sérios, que as terapeutas são muito legais, muito atenciosas. Então, a gente adorou. A gente fez tanto a massagem juntos, os dois juntos. E aí, uma vez, a gente falou, não, vamos fazer cada um numa sala para sentir diferente, né? Então, se você quiser ir lá, Tantra Brasil, já segue no Instagram, já agenda sua massagem, que é muito legal. O Romasex indica o Tantra _Brasil. Ótimo. Então, vamos começar. Também queria dar um recadinho que hoje, 17 de maio, é o dia contra a LGBT-fobia. Né? Então, não podia deixar de falar sobre isso, que a gente precisa respeitar as pessoas como humanos, né? Não pelo gênero dela, se ela é gay, se ela é bissexual, se ela é homossexual. Então, vamos exigir respeito e não podemos deixar em branco esse dia, então eu queria falar sobre isso. Que privilégio, né? Estar aqui hoje, num dia que a gente realmente tem que louvar, né? Porque tem que respeitar as diferenças e as opções de cada um, né? Com certeza.
E para não deixar em branco. Então, gente, vamos lá. Doutora, vamos começar do começo e a gente vai falar sobre cirurgia íntima. Então, o que é essa cirurgia e se você faz as cirurgias em ambos os sexos? É só mulheres, né? Ou também faz em homens? Bom, então, para começar, a cirurgia íntima é uma parte da cirurgia plástica que ela se direciona a melhorar a parte íntima feminina, basicamente, que é o que a gente mais trata, que pode ser feita dividindo por partes, né? A parte da região do púbis, a parte dos pequenos lábios, grandes lábios e também a parte anal. A parte que tem mais aceitação e mais divulgação para os homens seria mais a parte do púbis mesmo, que pacientes que perdem muito peso ou que têm oscilação de peso, que tem aquela caída do púbis, que é aquele ossinho que tem ali embaixo na pelve. Então, assim, quando cai o tecido, desliza sobre o púbis ou fica aquela gordurinha em cima do púbis, tu pode melhorar essa região. E isso pode ser para homens ou mulheres. Tá. E a parte íntima é mais a feminina mesmo, a parte... Mas seria só a vulva, só a parte externa, ou lá interno também faz a cirurgia? Não, é mais a parte externa, de pequenos e grandes lábios. Tá. E aí, para quem que é indicada essa cirurgia? Então, a parte do tratamento do púbis é para quem tem realmente aquela gordura localizada na região do púbis, ou então que tenha aquela queda do púbis, que tu pode fazer a pubopexia, que é a refixação da região. Geralmente a gente faz isso junto com a cirurgia do abdômen, que aproveita aquele cortinho. Tá. Ou então a lipoaspiração do púbis. Entendi. E muitas vezes você aproveita e tira a gordurinha do púbis, lipa aquela região, e coloca essa gordurinha nos grandes lábios, que tendem a ficar mais com perda de volume com a idade, com a oscilação de peso, alteração hormonal. E os pequenos lábios que você regulariza o tamanho deles e tal. E também tem a região do clítoris, que tem às vezes uma queda que é uma queda de pele sobre o clítoris, que é o prepúcio, que fica ocluindo o clitóris. Então você também pode fazer essa clitoroplastia, que é para diminuir, para expor mais o clitóris e a pubopexia e tirar essa pelezinha que esconde o clitóris. Nossa, eu não sabia. E aí me veio uma dúvida. O da pubis seria o que a gente fala, o capô de fusca, é isso? Que tantos homens tentaram, mas muitas mulheres não gostam, né? Fica aquela coisa de gosto mesmo. Tem gente que acha lindo, tem gente que acha feio e morre. E aquilo, essa gordurinha não seria para proteger? E depois essa mulher vai sentir isso, sei lá, se ela tirar o capô de fusca dela? Então, ou não, enfim. Então, até muitas pacientes se referem que melhora a sensibilidade na região, porque quando há essa queda dessa pele sobre o púbis ou essa gordura localizada ali, isso até dificulta para elas conseguirem atingir o orgasmo com relação ao clítoris, né? Porque ele fica atrapalhando. Então, quando você deixa aquela região do púbis mais plana, você suspende ou você tira aquela gordura, fica mais... Elas referem que até melhora. Ah, legal. E melhora para a higiene também, além da relação sim. sexual, né? Verdade. Porque assim, doutor, eu como sexóloga, eu sou uma grande incentivadora de que todas as pepecas são lindas, né? E eu sempre falo isso no meu podcast, no meu canal, no Instagram. Mas aí eu queria saber, porque assim, tem a questão da mulher que não se sente bem com a região íntima dela. Então, como que é possível deixar mais bonita a região dela, né? Se eu falo que todas são lindas, mas às vezes existem questões que a gente precisa entender que aquela mulher às vezes não tem uma autoestima por causa disso, ou como eu já recebi relatos de que a pessoa não consegue fazer sexo de luz acesa porque ela não se sente à vontade com a vulva dela, porque o tamanho dos lábios são diferentes. Então, assim, nesses casos, eu super falo que sou a favor, né?
Ou tem questões também de saúde, que às vezes é indicado realmente fazer. Mas a gente pode falar sobre isso. Mas o que eu queria falar era assim, como deixar mais bonita? Então, tem várias opções. Uma delas é realmente retirando essa gordura do pubis, que você vai deixar externamente ela mais bonita. E aí você pode reposicionar a gordura no lugar onde ela deveria estar, que é nos grandes lábios. Muitas vezes, com a alteração de peso ou com o envelhecimento, que é normal, a gente vai perdendo a gordura e vai ficando com os grandes lábios mais murchos, digamos assim. O que é meio... não é tão gracioso quanto uma vulva mais jovem, que fica com aquele grande lábio cheinho e o pequeno lábio praticamente do tamanho dos grandes lábios ou um pouquinho menor. Então, você deixaria essa região mais bonita tentando remetê-la a uma vulva mais jovem, que é uma vulva com grandes lábios mais volumosos e pequenos lábios discretamente aparentes ou inaparentes, assim. Tá. E aí, então, seriam essas opções de tratamento, da questão do prepúcio ali, do clitóris, ou dos lábios, ou dos grandes lábios, né? Sim. E também faz da região anal? Também existe, né? Já que é região íntima, tem gente que reclama do ânus. Também tem opções para deixar a região mais bonita, você pode clarear também, né? Você tem opções de usar o laser ou mesmo os peelings para deixar tanto os grandes lábios, a região de grandes lábios mais clarinhas, quanto a região do ânus propriamente. Você pode deixar elas mais assim, com uma aparência mais jovem, deixando ela mais rosada, menos escura, com um laser. Tá. E o laser também pode ser feito para rejuvenescimento, que você tinha até perguntado, né? Da parte interna da vulva, da vagina. Aí sim, você pode estimular o colágeno e rejuvenescer essa região com laser. E a parte anal também, você pode deixar ela mais clarinha usando o laser. E também tem opção de tratamento dessa parte, que a gente faz geralmente associado com o proctologista, porque a gente só faz a parte estética. Então, a gente retiraria aquele plicoma, que é aquela pelinha que sobra, sempre junto com o especialista, que é o procto, que trata a parte do esfíncter, da hemorroida e tal, para melhorar essa parte do ânus. Tá. E aí, vamos falar quais são as indicações, né, para a cirurgia. Você sabe que não são todas as pepecas que precisam ser operadas. Elas podem ficar mais bonitas, às vezes, só com a reposição, né, com o estímulo de colágeno, com o clareamento. Mas tem pepecas que precisam ser operadas e que seriam, que elas vão ficar mais interessantes, que a gente tem uma classificação para isso, que é uma classificação do tamanho dos grandes lábios. Dos pequenos lábios, quero dizer, perdão. Quer colocar a imagem? Quero, que fica, acho que mais claro. Pôr a imagem pra gente dos níveis ali, aqui. Então, essa classificação de Colenari, ela vai determinar quais são as pepecas que precisam ser operadas, que são as do grau 2 em diante, né? Tá. O grau 1 é questionável, mas assim, do grau 2 em diante tem indicação clássica. No grau 1 a gente recomenda, porque já deve dar algum problema, que eu já vou falar em seguida. E o grau 0, muitas pacientes, às vezes... Ai, perdão, eu tô olhando para lá. Tá. Então, muitas pacientes, às vezes, chegam querendo operar uma pepeca no grau 0, que é uma pepeca que tem um pequeno lábio discretamente aparente, mas ele não tem uma indicação cirúrgica médica, seria só estética mesmo. Tá. Ele não precisa, às vezes repondo o volume do grande lábio, ele já vai ficar ok. Tá. Do grau 2 em diante tem indicação clássica, e o grau 1 é esse que às vezes você resolve com a lipoenxertia dos grandes lábios, às vezes você realmente opera. E esse grau... O lábio já, nesse tipo 5 centímetros em cima, para mais, ele pode causar um abafamento. Isso. E traz várias infecções para a mulher.
As indicações clássicas para você fazer essa cirurgia dos pequenos lábios, que é a labioplastia, são aquelas pacientes que têm um grande lábio grande o suficiente, não precisa necessariamente ter 5 centímetros, mas ele tem que ser grande o suficiente para causar um desconforto, como, por exemplo, infecção de repetição, às vezes tem fica com a pele macerada, fica com um mau cheiro, ou tem dificuldade de colocar uma roupa íntima, uma roupa de academia, porque fica aquele volume. Então, essas indicações são indicações precisas. Até mesmo o fato da paciente falar que não tem coragem de tirar roupa na frente do namorado, marido, enfim, companheira. E para ter a relação, talvez seja ruim também. Tipo, quando ela tem um volume muito grande, um grau muito grande, grau 2 em diante, isso vai atrapalhar na relação sexual também, né? Porque vai ser aquele volume que vai estar atrapalhando. E às vezes dependendo quando ela está comprometendo o clítoris ali em cima, ali, quando tem essa... No grau B, quando está comprometendo o clitóris também, além da ninfa, ela vai causar uma dificuldade de atingir orgasmo com estímulo do clítoris, porque ele vai ficar escondido. Então, você faz... Nesses casos, você tem que, quando ela está comprometendo o clítoris, você tem que fazer a clitoroplastia ali. Tem que retirar aquela pelezinha de cima do clítoris. Entendi. Interessante. Mas essas são várias... E a indicação, e é importante sempre frisar que o fato da paciente querer operar porque ela acha que atrapalha o desempenho dela na cama, ela tem vergonha ou enfim, ela acha que atrapalha, é o suficiente, entendeu? Se ela quiser tirar, ela tiver um grau 1, 2, você acaba indicando, não precisa necessariamente ser uma coisa muito exagerada. Se for um pequeno defeito que ela já acha que precise operar, a gente costuma atender a esse pedido. Entendi. Porque no Brasil é o país que mais está fazendo essa cirurgia, né? Então, acho que as mulheres realmente têm várias questões aí para entender. E eu acho, por isso também eu quis muito trazer você, né? E agradeço o Dr. Humberto, que não aceitou ainda vir, mas ele me indicou você, porque eu queria realmente falar sobre isso, porque é um assunto que está aí, né? Todo mundo muito fazendo, só que para não ser uma cirurgia compulsória, para ser algo que venha para ajudar, né? Igual eu vejo, prótese mamária. Eu fiz prótese mamária. Uma das questões que não me arrependo, porque se perguntar se eu faria de novo, eu faria. Mas eu perdi muito a sensibilidade dos meus seios. E eu tinha uma sensibilidade de só um beijo eu ficar extremamente excitada, e hoje em dia, se tiver no escuro, tá beijando, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Que horror! Sério. Então, isso é triste. Mas se perguntar, você faria de novo? Faria. Porque trouxe outra autoestima pra mim, que eu realmente não tinha nada, por o meu tamanho e várias questões, enfim. Então, a gente tem que pesar, né? Porque senão a gente fica sempre procurando problemas. Então, para mim foi muito bom. Eu realmente mudou completamente minha autoestima, no quesito até de fazer de luz acesa, né? De todas as blusinhas ficarem lindas, da questão de não precisar ficar usando sutiã, enfim. Então, acho que tem muitas coisas a serem pesadas, mas me preocupa muito essa coisa compulsória, que todo mundo, tá na moda, vou lá fazer e tchau. Né? Para fazer uma coisa mais com consciência. Sim. E igual você falou que teve uma paciente que às vezes não tinha nem iniciado a vida sexual. A vida sexual e já queria fazer. Sim, isso tem que cuidar, né, bastante, porque eu acho que até a procura por essa cirurgia que você falou, que realmente tem aumentado muito, e cada vez mais eu vejo que as pessoas têm curiosidade por saber dessas cirurgias e tal. É porque eu acho que as pessoas têm a mulher tem se exposto muito mais. Antigamente a mulher era mais recatada, tinha um pouco mais... Tinha medo de falar sobre sexo e de mostrar a sua região íntima. Então essa exposição fez com que elas quisessem ter uma parte íntima
mais apresentável. Tipo, hoje em dia, a maioria das mulheres não tem vergonha de mostrar e realmente faz, né, transa com a luz ligada, enfim. Sim. E aí, essa paciente foi um caso muito estranho, assim. A paciente tinha 14 anos, nunca tinha tido relação sexual e queria operar. Porque alguém íntimo, assim, dela ainda mencionou que ela tinha um pequeno lábio grande. E muitas pacientes às vezes te procuram por causa disso, mas nem todas têm indicação. Tipo, você não vai operar um pequeno lábio, grau 1, por exemplo, que era o caso dela, uma menina de 14 anos que ainda nem acabou a puberdade, que nem teve relação sexual. Então você tem que ter um pouco de paciência, né? Eu acho que não tem uma idade mínima para você fazer. Mas tem que ter bom senso. Você não vai indicar uma cirurgia dessa num defeito mínimo para uma... Nem é defeito, grau 0, assim, tipo, até 1 centímetro é considerado normal. Só que o teu normal não é igual ao meu, que não precisa ser tudo igual, né? Não é uma receita de bolo. Ela tem as suas peculiaridades e ela não é feia porque ela é peculiar. Ela tem que ser operada se ela estiver causando algum problema. Sim. Então, acho que tem que porque ter bom tem, senso. sempre tem a mulher que não tá satisfeita. Tipo, eu já vi mulheres que falam que queriam que o clitóris fosse maior. Sim. Daí, né? Ou, enfim, sempre tem alguma questão. Ou porque ela viu num filme, aí ela queria daquele jeito. Ou, geralmente, as pepecas dos filmes pornô são todas... perfeitas, das meninas bem novinhas, tudo lisinha, e enfim... E aí fica com aquela referência que não dá. Até eu sempre divulgo, a gente falou sobre o Sex Education. Sim, que eles divulgam um site que chama The Vulva Gallery. Que ótimo. São vários tipos de pepeca. E geralmente quando alguém fala comigo, ai, Bruna, não tô à vontade, ou se for aluna minha do pompoarismo e tal, que pergunta, inclusive, se ela fizer os exercícios, se vai mudar a aparência. E tem, assim, minimamente alguma coisa, pelo menos de rigidez, né? Dificilmente você vai ver só com um curso de pompoarismo a diferença, mas tem até fotos, assim, de antes e depois. Que muda? Que muda. Mas, enfim, mas eu sempre falo assim, entra aqui nessa Vulva Gallery e se encontre, né? Sim. Veja como você é normal, como você... E a pessoa geralmente me vem com feedback, nossa, eu tô mais à vontade agora. Então, eu acho muito bom esse site. Eles têm o Instagram também, então eles desenham vulvas de mulheres normais, reais. E ajuda bastante, porque a gente tem uma mania de não estar satisfeita. De buscar a perfeição, né? Tipo, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Sim. E aí, doutor, o que eu queria falar também, antes da gente entrar no quadro das perguntas, da questão do que você falou que é especialista em contorno corporal. Isso você é só da região íntima ou é do contorno total? Como que seria isso? A cirurgia de contorno corporal é a cirurgia representa todo o leque de cirurgias que são feitas para retirada de excesso de pele daqueles pacientes que perderam muitos quilos, que perderam muito peso. Geralmente o paciente que perde muito peso, mas às vezes também paciente que engravida, enfim, daí tem muita... Ui, perdão, derrubei a minha... E aí a paciente acaba tendo, assim, sobra de pele. O que mais cai é mama, barriga, mas também tem perda de volume em face, braço, perna, região íntima. Então cai tudo, é como se derretesse, assim mesmo. Então a gente faz essas cirurgias de contorno, a gente chama cirurgia de contorno corporal, essas cirurgias de pós-perda de peso. Que você retira o excesso de pele, excesso de gordura e reposiciona as estruturas. E tem uma reposição de colágeno também, às vezes, ou não? Para ficar mais rígido? Você pode estimular o colágeno. São coisas complementares à cirurgia. Lá na clínica com o Humberto também tem as dermatos que fazem essa reposição de colágeno e essa parte. E aí também você faz a reconstrução mamária na parte de oncologia, é isso? Isso. Isso também não tem nada a ver com a parte do contorno. Essa é uma paixão à parte, assim, que é a reconstrução pós-câncer, né? Importante também. Né?
Bem legal. Então, doutora, agora nós vamos para o quadro mais esperado do programa, que é o quadro que o pessoal interage com a gente, que é o quadro Se Minha Pepeca Falasse, ela diria o quê? Então, geralmente eu coloco uma caixinha de perguntas, direciono um pouco o assunto, né, para a mulherada falar. Então, é muito legal, eu sempre fico muito feliz quando o pessoal interage, manda suas perguntas, porque é isso que deixa o nosso programa rico, né? Porque aqui, geralmente, justamente é um programa para a gente falar sobre sexualidade à vontade, né? Sem tabus, e desmistificar essas coisas, essas mulheres que às vezes não têm com quem perguntar, ou às vezes tem vergonha de perguntar para o médico, vai no ginecologista, sai, não sabe. Sai com a dúvida, né? Sai com a dúvida. Eu, como farmacêutica, vivia muito isso também, porque os pacientes chegavam na farmácia e não sabiam para que era o medicamento. E eu falava, por que você não perguntou? Né? Aí vai perguntar lá pro farmacêutico. Então, é essa questão que às vezes a gente blinda, né, os médicos e fica, né, com medo. Então, é muito bom. Às vezes também a paciente fica meio encabulada, talvez, com a situação, já tá doente, não sei. Elas não perguntam e saem cheias de dúvidas, né? Sim. Então, é uma questão mesmo da gente, quanto mais deixar multiprofissional as coisas e todo mundo se falar e falar a mesma língua e tirar essas dúvidas. Então, eu sempre tentei muito entrar em contato com os médicos e entender aquelas prescrições, né? Porque eu era aquela que eu falava assim, se me chamar no balcão, vai embora sem medicamento. Porque não sabe pra que tá usando, como que vai usar, né? Aí eu falava, se for no quesito vendas, não chama a Bruna, porque, eu vou falar a verdade. Então, vamos lá. Daí, as primeiras perguntas. Cadê, gente? Se minha pepeca falasse. Se minha pepeca falasse. Aqui. Tem risco de diminuir ou perder a sensibilidade com a cirurgia para diminuição dos lábios internos? Então, a cirurgia para redução dos pequenos lábios, ela é feita externamente. Então, assim, fica na parte distal dele. Vai ficar uma cicatriz ali, mas geralmente, como é uma partezinha mais enrugadinha, ela acaba não deixando cicatriz. Tem várias técnicas que você pode deixar um cortinho, ou 2 ou 3 cortinhos, enfim. Mas, independente da técnica que você use, toda vez que você faz uma cirurgia, fica uma cicatriz. Uhum. E toda essa cicatriz pode ser um pouco mais sensível. Agora que chegou o frio, a gente sabe disso, né? Você já operou. Então, toda vez que você tem uma cicatriz, às vezes, quando muda a temperatura ou dependendo em alguma situação, você pode lembrar que essa cicatriz existe. Mas ela não tende a alterar a sensibilidade a ponto de você não sentir. Você pode ter dor na cicatriz, algum desconforto, mas como a gente corta a região distal, então tende a não repercutir numa alteração de sensibilidade definitiva. Fica dormente no início, mas depois volta. Tá. E mesmo porque, na verdade, a sensibilidade é mais no clitóris do que nos lábios, né? Sim. E quando você faz a retirada ali do prepúcio, você expõe lá o clítoris, você melhora a sensibilidade. Na verdade, você deixa ele mais exposto. Tá. Então tende a melhorar e não piorar. Porque eu acho que o medo das pessoas, das mulheres, é esse, de perder a sensibilidade. Sim. Pelo que eu vi, assim, bastante gente falou isso. E aí, outra pergunta. Eu até já falei, mais ou menos. Se tivesse como, gostaria de aumentar o clitóris. Então... Né, não é a minha parte, mas se você toma testosterona aumenta, né? Aumenta. Dizem que. Então, assim, não, a gente não tem como aumentar cirurgicamente o clítoris, a gente tem como deixar ele mais exposto. Talvez tenha sido isso que ela quis perguntar, né? Sim, pode ser. Talvez ela quisesse saber assim, tem como deixar ele mais exposto? Tem. A gente retira, porque muitas vezes tem umas ruguinhas lá em cima que meio que escondem ele. Uhum. Então, você tem como retirar esse excesso de pele, de pelezinha na região, e deixar o clítoris mais exposto, mas aumentá-lo, não, né? Seria só com... Não, gente, não é a nossa área, mas tem mulheres que têm, inclusive, que querem diminuir, né? Já me procuraram para isso. É uma cirurgia bem mais delicada. Tá. A diminuição do clítoris, porque daí você tá mexendo bem na sensibilidade da mulher. Então, assim, é uma cirurgia que tem que pensar muito bem, porque você vai colocar uma cicatriz aí no ponto
do prazer, digamos assim, entendeu? Sim. No ponto-chave, que é o que a gente não faz, geralmente, na cirurgia, na cirurgia íntima que a gente faz de rotina, a gente expõe o clítoris e melhora A a sensibilidade. sensibilidade, né? O Ele prazer. fica mais Então, exposto. operar para diminuir o tamanho do clítoris, que é o que acontece quando toma, né, hormônio e tal, em algumas ocasiões, é uma cirurgia bem mais complicada e que tem que realmente pensar muito bem se vale a pena fazer, né? Sim. Legal. Próxima. Qual idade já posso procurar ajuda? Os lábios aumentam com a idade? Então, a questão para procurar ajuda, assim, quando você sentir que te incomoda, eu acho que está na hora de você pedir uma avaliação. Tá. Né? A avaliação pode Não ser... com 14 anos. Não, com 14. Mas assim, até para tranquilizar às Sim, vezes, né? verdade. Se você acha que você tem, sei lá, 14, 15, você precisa passar numa avaliação para pelo menos sair tranquila, que é normal, né? Mas eu acho que não vale a pena operar uma criança de 14 anos, porque eu acho que assim, você Vai tem que mudar esperar muito acabar a ainda o puberdade. Pelo menos para você indicar a cirurgia, a menos que seja algo muito grave, tipo um grau 3, 2, né? 2 não, um grau 3, assim, eu acho que você não indicaria nada antes de acabar, antes dos seus 17, 18, né? Sim. Para não causar mais trauma ainda na menina. Mas a avaliação eu acho que vale a pena. Você vai pelo menos tirar as dúvidas e vai ver que não Sim. precisa. Mas aí a questão que aumenta com a idade, ou se antes e depois dela ter relações sexuais. Então, muitas pessoas acham que os pequenos lábios aumentam. Na verdade, o que acontece é que quando a gente envelhece, a gente perde volume dos grandes lábios. Os grandes lábios jovens, assim, eles são gordinhos e arredondados. Isso que dá uma aparência jovem à pepeca, né? Então, quando você vai envelhecendo, vai diminuindo o hormônio e essa parte dos grandes lábios, eles vão ficando saquinhos murchos, assim, e fica Sim. muito... E parece que o pequeno lábio cresceu. E, na verdade, é porque o grande lábio tá murcho. Então, a avaliação é boa até para isso. Às vezes, você repondo gordura nos grandes lábios, você nem opera o pequeno. Ah, olha que importante. Você tira, tipo assim, do pub, por exemplo, que tá gordinho. Você tá com o pub gordinho, os grandes lábios murchinhos, você acha que o seu pequeno lábio que é o problema. Sim, Você tira de um lugar que não deveria, põe no lugar que deveria e resolveu, entendeu? entendi. Tem que ser avaliado, mas não necessariamente os pequenos lábios vão crescer porque você teve relação. Isso não vai acontecer. Tá. E nem porque você tá até ficando hoje, velho. o stories que eu coloquei, te marquei, que era a doutora Deolane lá, falou, porque a gente vai murchando, né? É tipo isso, você vai derretendo, né? Tudo vai ficando, tudo vai caindo, tudo. né? Essa é a verdade, mas às vezes a avaliação, a percepção que a gente tem nem é a correta, sabe? Você precisa arrumar a região, mas não necessariamente cortando os pequenos lábios. Às vezes é só repondo o volume dos grandes, né? Ótimo. Próxima. Tive um probleminha no meu último parto. Precisava fazer algo assim, mas não tenho coragem. Ai, Acho que o pessoal tem muito gente. medo do pós-cirúrgico, dessa questão da sensibilidade. Então, eu acho que você tem que fazer, né? Tipo, respondendo a questão dela, porque se você tá com um probleminha, tem como melhorar e é uma cirurgia, assim, que você geralmente opera e vai embora no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Tem que tomar anestesia geral, essas coisas, ou geralmente é só local? Não, só local não, né? Não, tem que ser ou uma hack ou o local com sedação, mas eu prefiro o hack, ou dependendo se ela tiver muito medo, faz geral mesmo, pra ficar mais confortável, né? Vai sangrar menos, ela vai ter menos dor no pós-operatório. Então não dá Vai sair em um dia, assim, igual... Opera de manhã e vai prótese. embora à tarde. Tá. Ou se operar à tarde, daí dorme, vai embora de manhã. Sim. Mas vamos falar do E pós. esse probleminha que ela falou, que será que é? Eu tive um probleminha no último parto. Você acha que é? Tem agora, não estão mais fazendo epísio, né?
parece que mudou um pouco. Eu não sei muito bem essa parte da ginecologia, mas assim, eles falaram que não tem mais feito episiotomia de regra. Porque quando fazia episiotomia, o gineco ia lá e cortava num lugar que, ok, agora, como eles não estão fazendo, muitas vezes acontece de fazer uma laceração tipo espontânea. Entendi. E eu já vi casos... O epísio é esse cortezinho que faz O epísio antes. seria um corte programado que a gineco cortava e suturava. E daí ficava igual o que era, entendeu? Pro parto. Pro parto. Tá. Agora, sem a epísio, às vezes acontece de lacerar. E essa laceração acontece, na maioria das vezes, nessa região da vagina pro ânus, que é a região mais frágil. Tá. E aí, realmente pode distorcer, porque aí faz cicatriz, e aí pode distorcer, e em casos mais graves pode até causar problema da parte funcional mesmo do ânus, prejudicando esfíncter e tal. Eu não sei qual é o caso dela, entendeu? Eu fiquei também curiosa, porque ela só colocou isso, mas eu posso... Mas dependendo do caso... Que probleminha, né? Mas... Se for um caso só dos pequenos lábios, essa cirurgia resolveria. Se for caso de comunicação mesmo da vulva com o ânus, aí a cirurgia é mais complexa, né? Entendi. Tá. Vou passar do pós-operatório que ela falou. Isso, pós-operatório é até a próxima pergunta, que é uma moça que já fez a cirurgia, né, a ninfoplastia, e ela falou, tive muita coceira depois da cirurgia, e até fiquei achando que era candidíase, mas o médico me viu, né, me tranquilizou, disse que não. Fora isso, foi bem tranquilo pós-operatório, mas queria saber se tem algum cuidado para não ter manchas pós-inflamatórias, se você passa algum tratamento para cicatrização, esse tipo de coisa. Então, o pós-operatório dessa cirurgia tende a ser um pós-operatório tranquilo. O da lipo é o pós-operatório de lipo mesmo, às vezes fica com umas equimoses na região da lipo. Na lipoenxertia também pode ficar um pouco mais edemaciado, um pouco mais roxo, mas você pode tratar só com assim, não expor, que é uma região que já não expõe mesmo, né? E na labioplastia, propriamente, que é a ressecção dos pequenos lábios, tende a ter um pós-operatório tranquilo, assim, o incômodo maior, as queixas mais frequentes são de edema, fica realmente muito edemaciado, então a primeira semana a gente pede que fique mais de repouso, e coceira, pode colocar, coceira, não, né? Que coceira acho que é às vezes a cicatrização. Pode ter sido alguma reação ao ponto, coceira, né, e eu costumo usar de rotina antibiótico para profilaxia de antibiótico pomada ali na região para evitar a infecção e mesmo candidíase. Mas no pós-operatório costuma ser muito tranquilo, assim. Não... Que talvez o dela seja essa questão de tirar a gordura e aí fica da coceira, não sei. Não, eu acho que a coceira deve ter sido reação de ponto, pessoa sabe? Próxima que fez a cirurgia, uma lipo, e disse que teve muita coceira de não aguentar, de não saber o que fazer, de parar lá no consultório e falar, doutor, o que eu faço? Porque às vezes pode ser também. Mas assim... o mais frequente realmente é o edema na região, assim, que elas queixam bastante, que quando mais quente, pior, né, mais edemaciado, mas coceira nem tanto. E para deixar mais fininha a cicatriz, essa região não é uma região que costume ter uma cicatriz muito larga, então eu não costumo de rotina deixar nenhum tratamento, assim, mas se ela ficar começar a ficar meio larga, dá para fazer laser, tem várias opções de tratamento, tanto para as manchas quanto para cicatriz, que você consegue deixar melhor. Mas não... Hoje em dia tem bastante tratamento, né? Tanto na época da farmácia como agora no Romasex tem uma linha de produtos que é uma linha de cuidados da região íntima. Então tem desde o sabonete, o esfoliante, tem o que clareia, o clareador de virilha, mas aí eu vejo que muita gente me pergunta, mas eu posso passar lá dentro, E não, clareador de virilha é na virilha.
né? Não vai Mas passar na mucosa, porque é diferente. Mas né? as mulheres, então, tem também essa questão de achar a região escura, né, e tal. Então, às vezes, teria que fazer um laser, não sei. Pra região da mucosa mesmo, dos pequenos lábios ali, é o laser, né? Não, acho que não dá pra passar o peeling ali, porque tem que ser na pele só, né? Sim. E aí ela também falou dessa questão que ela teve algum corrimento. Assim, essa cirurgia, depois você tem alguma indicação de ficar sem calcinha, ou pode usar, ou no período de repouso você fica sem calcinha? Não sei, tem algumas primeira curiosidades. semana, essa primeira, é legal essa pergunta mesmo, porque às vezes elas querem operar a sexta e, tipo, trabalhar a segunda, né? Essa cirurgia, ela precisa de uma semaninha, pelo menos, de repouso mesmo, de fato, porque eu particularmente, né, gosto que fique mais, mais deitada, ou pelo menos, assim, não fique o dia inteiro trabalhando em pé ou sentada, para não edemaciar, porque é uma região que vai reter muito líquido. Então, ela fica uma semana mais, assim, quietinha em casa, sem calcinha, de saia, para ficar mais ventilado, porque quanto mais abafado, mais quente ficar, maior a chance realmente de ter algum comprometimento como alguma candidíase, alguma coisa assim. Então, Sim. é melhor que fique com a pomadinha, sem calcinha e quietinha em casa, uma semana. Tá. E questão de ter relações, como que é isso? Era isso que eu ia dizer. E o mais importante, gente, pelo amor de Deus, não pode ter relação sexual por pelo menos 4 semanas. Tem que esperar colar, não só colar, mas colar e cicatrizar colado. Já teve paciente de ter relação sexual antes de 4 semanas e abrir tudo. Que desespero. Não, é de chorar, nem um vibradorzinho? Não pode? Não, pode ir lá atrás se quiser, mas não ali. Não pode, gente, porque tem que esperar 4 semanas. Isso é uma coisa bem importante. Sim. Porque senão estraga todo o serviço. Imagino. E dá muita raiva, porque, nossa... Não, hoje já fui pega de surpresa que eu fui fazer exames clínicos. E aí o Papa Nicolau pergunta, aí a enfermeira, quantos dias? Você já tá 48 horas sem transar? Daí eu, não. E a médica tem que avisar isso também, né? Ela vai te pedir esse exame. Aí eu fiquei, não, 24. Então, são coisas que têm que serem faladas, né, pra gente... Pra se programar, né? Você tem que combinar isso previamente, tem que estar preparado. Porque da menstruação eu já sabia, mas é uma coisa que... Porque eu já fiz várias vezes o exame, mas realmente né... Mas eles têm que dar isso... A gente dá, né? Quando tu vai operar, tu dá a orientação pós-operatória escrita, porque às vezes a paciente tá nervosa, ela não escuta muito bem o que tu fala. Sim. Mas os exames, eles deveriam mandar por escrito pra você quando você agenda. Ela falou, você recebeu o preparatório no e-mail e eu não tinha recebido. E aí eu não sabia, enfim, no final fez o exame, talvez eu tenha que refazer, mas enfim... São coisas que a gente tem que ficar bem esperta e ver se realmente a gente quer fazer, porque tem as questões, né? Mas E tem que fazer direito, né? Porque não é só o intraoperatório, o pós-operatório, o repouso, a parte do cuidado, da higiene, banho de assento para limpar e tal. Isso tudo faz diferença para não ter contaminação, para não ter problema, porque imagina se você tem uma infecção, né? Sim. E é uma cirurgia que você consegue você mesma se cuidar, ou tipo igual o lipo, às vezes precisa ter alguém... Você consegue. É porque é uma cirurgia que o cuidado maior vai ser você, após cada vez que você for ao banheiro, você lavar, né? Ou com duchinha, ou com chuveirinho, banho de assento, enfim, você vai ter que fazer a higiene lavando para não contaminar, né? E usar as pomadas e fazer o repouso. É uma semana que você vai ficar mais quietinha, mas não precisa de alguém especificamente te cuidando. Porque de lipo, assim, é mais pesado, né? É. E aí tem um retorno depois da cirurgia, depois de algum tempo, tem que ficar retornando
Ah, com sempre você ou não? volta, assim, tipo, o paciente que opera, ele volta com 7 dias pra gente ver como é que tá, ver se tem algum pontinho, alguma coisa que precisa de cortar, assim. Geralmente os pontos que a gente usa nesse caso são pontos absorvíveis, né? Mas os da lipo tu retira. E aí volta com 1 mês pra você ver, depois 3 meses, 6 meses. E aí, se tiver tudo bem, não volta. Aí tá livre. É. Ah, legal. Bom, foram essas perguntas. Não tá. Obrigada, doutora, mais uma vez. Acho que espero que a gente tenha aberto aí a mente do pessoal, né? E para a gente cada vez entender mais sobre esses assuntos. Essas são coisas que a gente tem que falar mesmo. E eu mesma tirei muitas dúvidas. Fora isso, não esqueçam do Tantra Brasil. Já vai lá curtir o Instagram deles, começa a seguir, marquem a sua massagem. E, doutora, se alguém quiser falar com você, marcar uma consulta, quais são suas redes sociais, como que faz, onde é seu consultório? Então, bom, meu consultório fica na Liberdade, ali na Vergueiro, no 265. O meu Instagram é a doutora Nádia Giuliani, DRA, né? DRA.Nádia Giuliani. E tem no Google também, doutora Nádia, e no Facebook é só a Nádia Giuliani mesmo. Tá. E eu atendo na Vergueiro 265. Show. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, né? Show. E, gente, se vocês querem falar comigo, também entrem no canal da Romasex ou no Instagram, @_Romasex, que eu tô sempre lá online, se quiser falar comigo, fazer as consultorias, ou para ver os produtos, ou para saber mais sobre os programas. Eu tô sempre ali para tirar dúvida, para falar, tô sempre online. Fora isso, tem a loja física aqui em Mogi, na Espaço Belo, então ali na Dr. Otto Unger, nome da rua, 463, dentro do Espaço Belo. Ou lá em São Paulo, na Rua Augusta, 2664, dentro da Colab, também tem lá meus produtos. Tá com uma promoção maravilhosa do Dia dos Namorados, que quem comprar acima de R$200 ganha uma consultoria comigo. Então você pode tanto presentear essa consultoria, quanto você mesmo usar, né? ou fazer o casal ali. Então é isso. Mais uma vez lembrando do LGBT Fobia, vamos dar força, né, para isso melhorar cada vez mais. Quem escolhe ser não homofóbico é uma escolha. A gente não escolhe ser gay, mas a gente escolhe ser não homofóbico. Isso, bem falado. A nossa única opção é não ter preconceito, porque a opção sexual é uma coisa que a gente que não vem, escolhe. né? Não é escolha. Exatamente. E aqui, ó, queria mostrar também nosso pau de pano. Tá com frio hoje, ele veio de chapeuzinho. Não arrumei um chapeuzinho pra Chloe, tadinha. Mas é isso, gente. Acompanhem, curtam o vídeo, comentem, já falem o que você gostou, o que você não gostou, o que você tem de dúvida. E acompanhem os próximos programas no canal Etcast. Até a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada a você.